Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Brasil em Casa, comigo, Felipe, o Forno, do canal Direto do Forno. Estou muito feliz que a nossa participação aqui está dando certo, a nossa contribuição para o História em Casa está tendo frutos, vocês estão gostando pelo que eu estou vendo do público, e bom, hoje nós iremos continuar a nossa análise de história do Brasil a respeito de algo que é feriado nessa semana, no dia 21 de abril, que se comemora Tiradentes. Muitas questões são levantadas em cima desse personagem e do processo que ele está inserido, a tal Inconfidência Mineira. Por isso, hoje eu iria analisar um aspecto interessante que muitas vezes é repercutido por pessoas no presente. Afinal de contas, o Tiradentes era liberal e a Inconfidência Mineira lutava por liberdade? Uma resposta é fácil de falar. Não, Tiradentes não era liberal. E a segunda, a gente coloca um depende, porque é muito fácil a gente falar que alguém luta pela liberdade sem nem ao menos definir o que liberdade significa. Bom, primeiramente, vamos na questão do conceito de liberal. Galera, todo mundo que a gente fala que é liberal antes de 1812 não pode ser chamado de liberal. Sim, nós temos um conceito fixo do que seria liberal e liberalismo. E ele está ali, inserido no contexto das Cortes de Cádiz na Espanha, em 1812. Um processo de constitucionalização da Espanha, de limites para o poder real, de participação popular para se fazer as leis. E ali sim temos um conceito moderno que até poderíamos falar que usamos hoje. Antes disso, não temos um conceito de liberal ou liberalismo. Não um que represente o que a gente entende por liberal e liberalismo hoje. Até porque nós teremos sim o termo liberal, mas ele vai ser utilizado com outro significado. Afinal de contas, como eu até já falei aqui bastante no canal, as palavras, os conceitos, eles possuem conexões com o seu próprio contexto histórico. As palavras não apenas flutuam, mas sim elas estão sempre conectadas com determinado tempo, determinado local, determinadas pessoas. E no sentido de liberal, o conceito que a gente vai ter de liberal antes do século XIX é a ideia de alguém que é muito generoso. Ou, quando não, alguém que gosta muito de dar, de distribuir determinada coisa sem se importar com as consequências. É uma visão moral, é uma ideia que a gente vai ter de alguém que não tem importância tanto com o materialismo, alguém desapegado, que pode ser tanto bom quanto ruim. Além disso, outros conceitos que a gente pode utilizar de liberal nesse momento tem muito a ver com artes liberais ou trabalhos liberais. É a ideia de liberal como alguém em questão de ofício, alguém que não pega no pesado, que não usa o trabalho manual, mas sim utiliza a mente. Por isso que seriam artes liberais, livres, porque você está livre de usar as suas mãos, utilizando apenas o raciocínio. E é bem interessante como isso acontece, porque a herança portuguesa que vai fazer o Brasil coloca também esse significado de liberal. Justamente porque no Brasil nós teremos muitos liberais, porque seriam as pessoas que eram donas de escravos. Elas que não mexem com o trabalho pesado, são donas de pessoas que fazem isso para elas e com isso podem se exercitar em outras atividades. Então percebam como o liberal antes do século XIX tem um contexto próprio, um conceito definido e limitado com base nessas questões moralizantes. E isso é muito aplicável para a galera que fez Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, já tem um vídeo sobre isso que eu explico um pouco essas questões, mas essa galera que estava fazendo esse movimento, o Tiradentes incluso, eles utilizavam uma formação teórica muito advinda de Portugal. Gente, no Brasil colônia a gente não tinha tipografias, a gente não imprimia livros ou revistas, a gente tinha que pegar tudo de Portugal. Quando não, a gente tinha que pegar de outros países e trazer de navio de forma ilegal. Além disso, nós também não tínhamos universidades. Os filhos das elites, dos intelectuais, dos funcionários públicos eram todos formados em Portugal, principalmente na Universidade de Coimbra. Então, eles estão muito acostumados com a formação intelectual que se tinha naquela universidade, naquela região, que por sua vez tinha um funcionamento bastante moral e também baseado na doutrina cristã católica. Um autor que analisa isso muito bem é o Christian Lynch, que está aqui na descrição para vocês lerem, e ele vai utilizar muito dessas análises para fazer uma construção conceitual histórica do que foi o liberal e o liberalismo no Brasil. E quando ele cita a passagem da Inconfidência Mineira, é muito útil nesse sentido. Os teóricos, os participantes da conjuração, não tinham uma noção nem de igualdade jurídica, que a gente vai se acostumar depois a falar dos liberais. Eles não tinham essa questão de igualdade.
Eles viviam numa sociedade monárquica, que a naturalização humana era a desigualdade. Existiam homens livres, existiam os escravos. Existiam nobres com privilégios, existiam pessoas que não os tinham. A regra era a desigualdade. Então, apesar de tudo, a gente não poderia nem falar que eles eram liberais em um sentido anacrônico, utilizando um termo de uma época para descrever um processo de outra época. Porque nem isso eles tinham. A cabeça deles era outra. Eles eram desiguais por natureza. Então, quando a gente está pensando na Inconfidência Mineira, na elite mineira indo contra a cobrança de impostos, a gente não pode só isolar e falar, olha lá o liberalismo, o pessoal querendo ir contra o poder do rei que estava cobrando impostos. Não. A ideia que eles queriam, na verdade, era tomar a decisão e não aceitar o abuso de poder. O próprio Tiradentes falava que aquilo não era uma revolução, era uma restauração. Então a gente tem que entender muito isso. Até porque a palavra revolução, se você pegar, revolução é uma restauração. É você dar uma volta e voltar no mesmo lugar. A noção de revolução que a gente conhece como grande transformação vai demorar a acontecer. É um produto do século XIX. Então é bem interessante a gente ver como palavras ajudam muito a descrever processos históricos. Curioso, né? Eles queriam uma restauração, porque aquela ideia de absolutismo que a gente tem geralmente não é verdadeira. Na verdade, as pessoas, os nobres principalmente, compunham o poder e interferiam na vontade do rei muito mais do que a gente aprende na escola. Mas isso é papo para outro vídeo, se vocês quiserem que eu faça falando sobre absolutismo. Mas é interessante a gente ver que a ideia deles é uma restauração. Um momento que os nobres participavam mais da política e o rei não tinha mais tanto poder. Interessante ser essa noção que eles vão ter para fazer em Inconfidência Mineira. E aí a gente entra também na questão da liberdade. Eles não tinham essa intenção de se libertar. Eles queriam, na verdade, era fazer a consecração política dentro daquela oligarquia que existia em Minas Gerais. Daqueles senhores de terra, senhores de escravos, que pouquíssimos ali não eram. Essa galera, gente, eles tinham sim uma bagagem intelectual que a gente pode falar que é iluminista, mas muito pouco. Era muito difícil trazer obras desse tipo para o Brasil daquele momento do século XVIII. O que eles vão ter muito é essa tradição católica. É essa vontade de interferir no poder e coibir quando um rei ataca demais ou cobra impostos demais. A ideia de participação que eu acabei de falar, uma restauração de quando as cortes interferiam mais no poder do rei. Então é isso que eles querem. Essa é a liberdade tão sonhada. Eles vão pensar sim em uma república, em coisas do tipo, mas é muito mais centrada na ideia de você ter uma participação política local. Então vamos dizer que essa é a liberdade deles. Eles poderem tomar decisões em grupo utilizando o portfólio deles, a propaganda deles, a agenda deles, não os desmandes micropolitanos de Portugal. Então é nesse sentido que a gente pode falar o que é liberdade. E é bem interessante que esse tipo de liberdade não se confunde e muito menos se justifica por uma defesa de direitos individuais ou humanos que a gente vai ver, por exemplo, em autores iluministas. Quando a Cecília Meirelles vai lá no Cancioneiro da Independência, da Inconfidência, falar esse tipo de coisa, a gente acaba achando que o pessoal da Inconfidência Mineira eram arautos do liberalismo e dos direitos humanos iluministas, sendo que, na verdade, eles são apenas homens do seu tempo, tentando fazer negócios ao seu jeito, querendo menos impostos, maior participação política e, principalmente, defender o que é seu. E é isso, galera. Esse foi o nosso Brasil em Casa de hoje. Espero que tenham gostado. Coloquem sugestões aqui embaixo nos comentários se querem pedir algum tipo de vídeo aqui. Sou todo ouvidos. E bom, nos vemos agora no último sábado do próximo mês de maio, com mais um Brasil em Casa. Até lá, galera!